Radialices, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Papo de Saúde, em parceria com o Eco Medical Center. E hoje nós vamos mergulhar em um tema que tem bastante comentários e muitas dúvidas, a cirurgia bariátrica. Sabemos que esse assunto desperta o interesse em muitas pessoas que buscam melhorar sua qualidade de vida e sua saúde. Então, prepare-se para esclarecer todas as suas questões sobre esse procedimento tão importante e transformador. E para responder às nossas perguntas, nós convidamos super especialistas que são referências na área de cirurgia bariátrica. Dr. Luiz Gustavo Cortiano, médico e especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica, que atende semanalmente no Eco Medical Center. Dr. André Vaz, médico especialista em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e também especialista em cirurgia bariátrica e também atende semanalmente no Eco Medical Center. E a doutora Marília Zaparoli, nutricionista e mestre em alimentação e nutrição. E ela atua nas áreas de emagrecimento clínico, cirurgia bariátrica e também atende semanalmente no Eco Medical Center. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz de tê-los aqui hoje. E olha, gente, nós temos muitas perguntas para vocês, hein? Então se preparem. Primeiro, eu gostaria de saber o que é exatamente a cirurgia bariátrica e como que ela funciona, doutor Luiz? Boa noite. Então, o conceito de cirurgia bariátrica, ele até é conhecido como redução de estômago, na verdade ela não é só isso, né? É uma cirurgia que tem por objetivo tratar a obesidade mórbida e também as doenças relacionadas a ela, principalmente isso. Porque quando a gente pensa só em obesidade, dá a impressão que está só com o objetivo de perder peso, mas na verdade não é isso, né? Então temos hipertensão, diabetes, doenças articulares, apneia do sono, risco cardiovascular, risco pulmonar, tudo isso aumentado pela obesidade. Então a cirurgia vem com esse objetivo, de tratar a obesidade e essas doenças. E como que vocês identificam? Essa é uma grande dúvida que eu vejo, as meninas têm muita dúvida. Será que é o meu caso? Não é o meu caso? Doutor André, como que a gente sabe quem é indicado essa cirurgia ou não? Então, baseado... O critério principal hoje em dia que foi criado, assim, hoje em dia extrapola um pouquinho mais além disso, né? Mas basicamente se calcula-se o índice de massa corporal do paciente, né? O peso pela altura do quadrado, e você classifica a obesidade em estágios, né? Você tem a obesidade de grau 1, que você tem esse índice de massa corporal entre 30 e 35, tá? A obesidade de grau 2 entre 35 e 40, e a obesidade de grau 3 com um índice de massa corporal maior que 40. Os pacientes que são indicados a fazer a cirurgia bariátrica, geralmente são pacientes que têm essas comorbidades, que o Dr. Luiz comentou, né? Que tem um índice de massa corporal maior do que 35, né? Entre 35 e 40 e, claro, o 40 acima, né? Só que isso também tem se expandido muito mais, porque não é somente a redução do estômago, né? Que faz você perder peso, né? Então, existem comorbidades associadas que estão aumentando mais essa gama, né, para pacientes que têm obesidade. Por exemplo, aquele paciente que tem obesidade de grau 1 entre 30 e 35 com diabetes, por exemplo, a cirurgia bariátrica entra muito para facilitar esse tratamento, né? Facilita essa perda de peso. Eu acho que a principal ferramenta hoje em dia e a mais eficaz para perda de peso longa e sustentada é a cirurgia bariátrica. Doutor André, como que vocês identificam quem que é o candidato adequado para fazer uma cirurgia bariátrica? Bom, a primeira coisa é o paciente que se reconhece como obeso e vai buscar o tratamento, né? Mas será que esse paciente realmente tem indicação de fazer cirurgia bariátrica? Será que só a cirurgia bariátrica é suficiente? É o ideal para ele ou existe algum outro tratamento? Eu acho que essa é a primeira dúvida, né? E aí, então, existe um índice, né, que a gente usa para ver se esse paciente realmente tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica, né? O índice de massa corporal, tá? Esse índice é calculado pelo peso pela altura ao quadrado, né? E ele divide a obesidade em graus, né? Grau 1, esse índice vai de 30 a 35, obesidade grau 2 de 35 a 40 e obesidade grau 3 maiores que 40, tá? Os pacientes geralmente que são indicados para a cirurgia bariátrica, isso não é realmente fixo, porque cada caso tem que ser visto individualmente, mas um apanhado assim. Pacientes que têm o índice de massa corpórea maior que 35, já tem uma obesidade grau 2, com algumas comorbidades, por exemplo, que nem o Dr. Luiz comentou, ou aquele paciente que já tem o índice de massa corporal maior que 40. Mas a gente não fica só fixo nisso. Por isso que eu falei, cada caso tem que ser
avaliado individualmente. Porque existem pacientes hoje em dia que têm a obesidade grau 1 ainda, né? Obesidade entre 30 e 35, tem síntese massa corporal entre 30 e 35 e apresentam, por exemplo, diabetes. Esses pacientes vão ser muito beneficiados da cirurgia bariátrica, né? E não tem uma obesidade grau 2, grau 3. Então, a gente usa esse índice, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Por isso que sempre tem que buscar nos procurar, né, para ver se realmente tem indicação de fazer a cirurgia. E por isso existem vários tipos de cirurgia bariátrica, né? Como que o paciente sabe qual que é a indicada para ele? E existem riscos dependendo do tipo de cirurgia para o paciente? Sim, então falando de tipos, na verdade, a gente divide em dois principais grupos: cirurgias que são restritivas e cirurgias que são ditas desabsortivas. Então, com a ideia da primeira de reduzir tamanho do estômago e a segunda em absorver menos nutriente. Hoje em dia a gente praticamente não trabalha mais com com cirurgias isoladas, ou por exemplo só restritiva ou só desabsortiva. O resultado disso no começo era muito ruim, muito extremo. Então o que se faz hoje são cirurgias chamadas mistas. Então se associa a uma redução parcial do volume do estômago e também uma mudança do tamanho do intestino. Não principalmente em deixar o intestino curto, mas principalmente estimular os hormônios intestinais, que é onde vai atuar realmente o mecanismo da cirurgia, melhorando tanto a qualidade da perda de peso e também as doenças associadas, principalmente diabetes e hipertensão. Riscos temos, claro, desde riscos... cirurgia, né? Exatamente. Então, também podemos dividir em grandes grupos como riscos anestésicos inerentes ao próprio paciente. Então, o paciente é um grande obeso, ele tem uma função pulmonar e cardiológica já alterada, ele vai ter um maior risco durante a anestesia. Também riscos associados ao próprio procedimento. Então, sangramentos, fístulas, né? Tromboembolismo pulmonar, que é muito aumentado o risco no paciente obeso. Então, acho que nem é muito importante pensar em que riscos tem, mas aonde você consegue diminuir esses riscos. Então a equipe justamente está sempre pensando nisso. As avaliações são longas, né? Muita gente pensa que às vezes vai fazer uma cirurgia bariátrica em um curto período de tempo, não vai, então vai passar por uma longa avaliação. A maioria dos pacientes seguem por meses, até anos, até chegar na época do procedimento. Então a equipe é muito grande, a gente está falando em 5 ou 6 profissionais no mínimo para cada paciente que vai ser operado. E o segmento de cirurgia a gente está falando também de mais ou menos uns 2 anos no mínimo, entre fazer a cirurgia e terminar aí o que a gente imagina ser a curva de perda de peso. Então é nesse contexto que você consegue realmente triar e diminuir riscos, né? Para que seja aceitável realmente você indicar uma cirurgia em detrimento de você seguir com um tratamento clínico que não está funcionando. Não é tão simples, não é chegar lá amanhã, marcar a cirurgia e fazer, porque muitas vezes é o que as pessoas pensam, né? E como o André falou, muitas vezes tem já a indicação, encaixa nos critérios lá do CFM, da Sociedade de Bariátrica, porém não preenche tempo de acompanhamento, não tem assiduidade nas consultas. Então, que garantia você vai ter que aquele paciente vai ter um bom resultado do procedimento? A gente considera que a cirurgia é 50% da missão. Outro 50% é o segmento e como o paciente realmente vai conseguir seguir. Isso, acho que para ter um bom resultado da cirurgia também é uma tarefa multidisciplinar, né? Não é só a cirurgia. E daí entra a doutora Marília, isso? Porque a alimentação no pós-cirurgia também é uma dúvida grande, né, Marília? Sim. E fala-se muito, né, da alimentação no pós-operatório, mas a gente tem que pensar que as mudanças precisam iniciar no pré-operatório. Então, hoje a gente já tem até estudos mostrando que resultados cirúrgicos melhores são aqueles que já começam com mudanças tanto comportamentais, né, dentro da alimentação e de estilo de vida, no pré-operatório. E no pós-operatório, claro, né, tem toda uma restrição alimentar inicial. O paciente ele tem que estar consciente de que ele vai passar por fases. Eu sempre digo para os pacientes que é um renascimento. Então, da mesma forma como uma criança inicia uma introdução alimentar, da mesma forma são esses nossos pacientes. Eles iniciam com dieta líquida restrita, depois líquida completa, vão para pastosa, vão para branda e, por último, uma consistência que eu também digo que é livre, mas é livre em consistência, não livre em todos os grupos alimentares, né? Eles ainda vão ter algum período ali, pelo menos os primeiros 6 meses, onde alguns alimentos são totalmente proibidos, né? Mas é um período, passa, né? E os resultados, os benefícios a longo prazo são muito eficazes. Hoje a cirurgia é o tratamento mais eficaz quando a gente pensa numa obesidade mórbida,
numa obesidade grave. E o paciente passa primeiro com você também. Antes da cirurgia, existe esse processo com a nutricionista também, para entender o que está acontecendo com ele em termos de alimentação, Com também certeza. que pode ter levado a essa obesidade? O paciente ele tem uma porta de entrada que pode ser por qualquer profissional, né? Então, que atue na área, né? Que seja especialista. Então, pode entrar normalmente pelo cirurgião, o cirurgião encaminha para o resto da equipe multidisciplinar, ou até mesmo, nós temos pacientes de emagrecimento clínico com insucesso cirúrgico, que a gente já tentou, junto com o endocrinologista, medicamento, já tentamos toda uma reeducação. Nós sabemos que hoje a obesidade é algo grave, é algo crônico, é uma doença, né? Precisa ser tratada. E muitos pacientes não têm uma boa resposta, mesmo mudando todo o estilo de vida. E nesse caso, aí a gente encaminha para o cirurgião. Então, a porta de entrada do paciente pode vir por qualquer membro, né? Então, quem está escutando a gente agora e está pensando numa cirurgia bariátrica, o que vocês aconselhariam? Qual seria o primeiro profissional a procurar? Na verdade, o profissional chave inicial é considerado o endocrinologista, que é o clínico que trata a obesidade. Porque todos nós vamos ser braços disso. Sim. Então, entendendo que a obesidade é uma doença ampla e que um dos tratamentos é a cirurgia bariátrica, muitas vezes a gente imaginaria o cirurgião como sendo o último. Porém, por todo mundo saber que quem opera bariátrica é o cirurgião, então muita gente vai realmente no cirurgião. Já vai direto no Mas cirurgião. ele muitas vezes não entende que ele precisa ir em toda a equipe para completar as avaliações dos segmentos. Então, por exemplo, falando até no caso da doutora Marília, ela tem 2 fases no mínimo de acompanhamento. Uma é triagem do paciente e avaliação realmente do paciente. Outro é orientar a dieta pré-operatória e de segmento. E outra é acompanhar no pós. Essa dieta de fase que ela comentou, por exemplo, dura 1 mês e meio no mínimo. Mas a gente está falando de uma dieta que vai ter que se seguir por no mínimo 1 ano e meio, 2 anos. Sim. Então, Eu ainda estenderia isso, assim, porque o paciente, a cirurgia bariátrica, que você falou, é a ferramenta. Eu sempre digo para os pacientes que é uma ferramenta, né? É aquele paciente obeso que, por exemplo, poxa, já fiz milhares de dietas, conseguiu perder peso? Não. Vamos lá. Esse paciente obeso, ele consegue ir para academia? Não consegue. E aí também vira uma bola de neve, porque não consegue ir para academia e também vai acabar engordando. Então, a cirurgia bariátrica, ela entra como uma principal ferramenta de perda ponderal, né? Que é a principal ferramenta de perda ponderal sustentada ao longo do tempo, né? E esse acompanhamento multidisciplinar que é necessário, que é importante, vai passar por todo mundo, né? Né? E essa dieta, que a gente falou antes dos riscos, a dieta pré-operatória que o paciente tem que fazer é muito importante. Ela minimiza o risco da cirurgia. Né? E eu falei da ferramenta, mas também é uma questão não só de ferramenta, de mudança. Esse paciente opta por uma mudança de vida. A bariátrica é a ferramenta que vai dar essa mudança de vida para ele. Então, a preparação já começa antes. Ela não é o milagre que vai fazer com que esse paciente emagreça e ele volte à vida normal que ele tinha antes. Falando em ferramenta, porque eu acho que a bariátrica, ela dá essa ferramenta e você vai perder peso invariavelmente por um tempo. E aí, depois disso, você vai estacionar, vai sustentar e vai ter sempre que acompanhar com a gente. Sempre acompanhar com o cirurgião, equipe multidisciplinar, nutrição, psicólogo, endócrino, né? Então, acho que isso é importante. Isso falando do mínimo de profissionais, né? né? Que a gente consideraria nutricionista, psicólogo, cirurgião e o clínico como um mínimo. Mas você não pode esquecer que tem, inclusive, fonoaudiólogo, tem o cardiologista, tem o fisioterapeuta. Por que fono? Porque você tem que lembrar da mastigação, você tem que ensinar o paciente a comer novamente. Então, muita gente nem imagina a complexidade que é do acompanhamento que você precisa para ter o melhor resultado. E se você pudesse listar, doutora Marília, quais são os 5 desafios principais na vida do pós-bariátrico? A gente tem desafios que são tanto imediatos quanto tardios, né? E eu acho que o que eu mais ouço de queixa é entender que vai passar por esse processo de evolução de dieta. Então, a dieta líquida é a mais desafiadora, porque eles têm poucas opções, então isso... Porque a fome continua, né? Na verdade, há uma redução, né? A modificação anatômica, fisiológica do procedimento, ele faz com que haja modificação hormonal. E com isso a gente tem um aumento dos hormônios de saciedade e redução dos hormônios de fome. Mal. Não é nem a fome, é a vontade, o hábito. Isso. O hábito. E aí que entra algo muito importante, que a gente já começa a trabalhar no pré-operatório. A questão de você visualizar o alimento, a quantidade
Imaginem que no pós-operatório eles vão consumir ali 3 a 4 colheres de sopa, mais ou menos, de uma alimentação sólida. Imagina colocar no prato grande, raso. Então a gente ensina eles a mudarem até os talheres, o tamanho dos pratos, para que eles tenham uma visibilidade diferente desse alimento, né? A questão do olfato, a questão das pessoas se alimentarem, o sentar à mesa, escolher o tipo de louça que vai utilizar, Prestar tudo isso, atenção, prestar né? atenção, exatamente. É muito importante, e a gente já trabalha no pré-operatório para não ser um susto muito grande no pós-operatório. Eles têm que estar conscientes disso, né? Então, o desafio é a dieta líquida. Outra questão que eles enfrentam é uma queda, muitas vezes, de cabelo muito intensa, que a gente sabe que por mais que tenha todo um aporte nutricional adequado, até o primeiro ano de cirurgia ela ainda é muito intensa, depois tende a ter uma redução. Outro desafio, ingerir vitaminas e minerais diariamente. Então, da parte nutricional, eu vejo isso uma dificuldade dos pacientes em ter... São suplementos ou na própria alimentação? São suplementos. Via alimentação, a gente não consegue suprir as necessidades do paciente bariátrico. Então, hoje, todos os guidelines mundiais que trabalham com cirurgia bariátrica recomendam, independente da técnica cirúrgica, inclusive o uso contínuo. Então, nós temos também que cuidar dessa parte. E não é qualquer suplemento, né? Não é sair comprando na farmácia algum suplemento e utilizar. Acho que, aliás, ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria fazer isso. Mas a gente sabe que tem. Então, essa questão da utilização, né? O consumo de proteínas nem sempre é fácil e muitas vezes é um desafio para os nossos pacientes. A gente sabe que a própria modificação ali enzimática, da digestão mesmo, acaba dificultando um pouco, mas hoje, graças a Deus, a gente tem soluções aí dentro da cirurgia bariátrica que a gente consegue manejar esses sintomas. Colocar a proteína em outro formato, isso? Exatamente. Hoje a gente, claro, a via principal tem que ser a alimentação, e mesmo com a alimentação a gente consegue melhorar via suplementação com enzimas digestivas, a gente tem módulos de proteína que a gente consegue colocar em cápsulas se o paciente não tolera pó, a gente consegue fazer em forma de aminoácidos, a gente consegue enriquecer determinados alimentos, né? Temos proteína sem sabor, então às vezes o paciente tolera muito bem uma sopa, mas a proteína é muito baixa, a gente consegue complementar. E o último, assim, que eu acho desafio é a questão do controle de ingestão de doces e alimentos gordurosos sem ficar mal, né? A gente sabe que após a cirurgia, e os cirurgiões podem comentar a respeito disso, a síndrome de dumping é algo muito comum, que a gente tem como uma resposta, né, da cirurgia, quando o paciente ele ingere uma quantidade excessiva de açúcar ou de gordura, e isso muitos pacientes acabam tendo dificuldade. São alguns desafios. É por isso que o paciente precisa saber, né? Ele precisa manter esse acompanhamento com a gente, com todo mundo, porque é isso que vai ajudar ele a sustentar essa perda de peso que a bariátrica vai dar para ele. Então, eu sempre acompanho, sempre, de tempos em tempos, o nutricionista, o cirurgião, e uma coisa importante também, né? A forma que o paciente se alimenta, a parte da psicologia, psiquiatria, também é extremamente importante, né? Com relação aos hábitos, a forma como ele se alimenta, né? Até o desenvolvimento de vícios após a cirurgia, né? Esse ponto que eu ia colocar. Os vícios e algumas intolerâncias. Eu já vi algumas pessoas relatarem que após a cirurgia bariátrica desenvolveram uma intolerância à lactose ou a glúten. É comum isso? Ou é mais psicológico, talvez? Pode não diretamente pelo procedimento, mas pode se tornar assim mais sensível a determinados alimentos. Isso sim. Maior, às vezes o paciente até tem algum grau de intolerância a alguns desses alimentos, por exemplo, não necessariamente o glúten, que é uma doença celíaca, mas pode ser que carboidrato complexo, isso seja de uma digestão mais difícil para ele. E possivelmente ele vai acabar até deixando de ingerir esse perfil de alimento, porque ele vai acabar passando mal, vai distender, vai ter gases. Então não é necessariamente que a cirurgia faz com que a pessoa desenvolva. Talvez acaba sendo uma consequência indireta, cada paciente, assim, você faz, se você sente intolerância a algum alimento, não quer dizer que eu vou sentir. Tem pacientes que não conseguem depois, não gostam, eram habituados a comer algum certo tipo de alimento e depois não gostam mais de alimento, muda muito o paladar do paciente após a cirurgia. A gente vê muito, né, os pacientes que amavam doces, depois tem uma certa sensibilidade e assim por diante, né? E os vícios, como você estava falando, também acontecem, exatamente. Né? E é muito alto, né, a prevalência de vícios, principalmente para alcoolismo. Então, após a cirurgia, por isso que a psicologia é tão importante. Porque é como se a gente trocasse uma alimentação, um vício alimentar, por um outro padrão.
Então, é fundamental um acompanhamento com regularidade, né? E da mesma forma como vocês comentaram antes, o acompanhamento com a equipe, ele é para sempre. O que pode acontecer ao longo dos anos de pós-operatório é a gente ir afastando um pouco a frequência das consultas, né? Mas a gente precisa, até porque a taxa de reganho de peso também é muito alta. E acontece quando? Quando passa ali dos 2 anos, até os primeiros 2 anos é a resposta cirúrgica, vai existir ali uma perda de peso, né? E depois a gente tem que trabalhar muito essa questão dos hábitos, dos vícios, ficar E às sempre vezes atento. os vícios não estão só na bebida, né? Uma amiga Exatamente. que fez cirurgia bariátrica, ela viciou em paçoquinho. Porque é pequenininho. Fácil de É, comer. ela E conseguia é um comer. problema muito grande, porque o índice glicêmico da paçoca é Sim. muito alto. E pode Sim. acontecer essa síndrome que a mãe falou. Né? Não, é uma coisa... Não, em jogos, compras, a gente tem outros comportamentos associados. Sim. O álcool é o problema porque líquido, fácil. você pode deixar, passa e é extremamente calórico também, Sim, né? Então, sim. o paciente vai, além de ter um vício ruim, vai ter reganho de peso junto. E tem uma satisfação, né, com o álcool gerada também. Nossa, gente, que papo bom, né? Isso eu acho que é muito esclarecedor para muita gente que está pensando e que às vezes acha que é uma coisa muito simples, né? Que é uma decisão, e a gente recebeu muitas dúvidas. Então eu vou ler algumas aqui para vocês. Ó, muita gente falando sobre o reganho do peso, né? Eu fiz uma cirurgia bariátrica há algumas décadas e obtive uma significativa perda de peso de 50 quilos, dependendo, né, do peso que ela tinha. Após 7 anos engravidei e gradualmente recuperei parte do peso perdido. Um outro relato é parecido, porém relata o reganho de peso devido ao uso de medicamentos. Ambas gostariam de saber se é possível realizar outra cirurgia e se esse reganho de peso é comum e como que pode ser feito. Pode ser feita, doutor André? Uma segunda cirurgia? Então, cada caso tem que ser, como eu falei, tem que ser analisado individualmente, né? Esse paciente a gente precisa entender o porquê que está acontecendo o reganho de peso. Né? Geralmente o que acontece? Esses pacientes depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos pararam de regularmente acompanhar a equipe. Então, a gente tem que trazer esse paciente de volta, né? Traz para o cirurgião, traz para o nutricionista, vai para o endócrino e a gente vai tentar entender o que está acontecendo, o porquê do reganho de peso. Existe sim uma porcentagem de pacientes que vão ter esse reganho de peso, a gente então precisa trazer novamente para a equipe multidisciplinar, entender o porquê que está acontecendo esse reganho de peso. Causas infinitas, né? Sim. Medicamento pode ser uma delas, sedentarismo, o paciente deixou de praticar atividade física, porque né, você conseguiu perder peso, você está com o corpo legal, você está apto a voltar a praticar atividade física. Você consegue. O paciente não vai fazer atividade física. Vai ter reganho de peso, né? Sim. Fugiu da dieta. Não está Porque acompanhando, não está fazendo a dieta. Eu acho que a ideia da cirurgia bariátrica, me corrija se estiver errado, é ser um impulso para a pessoa começar exatamente isso que eu sempre a digo pros mudar pacientes, hábitos, né, também. Então ele precisa manter essa mudança, né, de vida, né? Então cada caso tem que ser analisado, né? E são muitas causas de reganho de peso. E aí se você identificar algum fator que você veja que aquela técnica que o paciente foi submetido não está adequada, ou tem algum problema relacionado realmente, se a causa do reganho de peso foi um problema na cirurgia, sim, existe a possibilidade de você fazer a cirurgia que a gente fala de cirurgia bariátrica revisional. Mas aí é uma outra coisa, né? É uma cirurgia muito diferente, né? Porque você já vai mexer num organismo que já fez uma cirurgia, então existe essa possibilidade? Sim, existe, mas tem que ser bem analisado mais minuciosamente do que a primeira. Com certeza. E existe uma memória do corpo com relação a isso? Do que ele passou? Que existe se uma proteger, assim? O que existe é uma grande adaptação. Então, por isso que a técnica, a gente fala hoje em dia de mais de 9 técnicas de cirurgia bariátrica, tá? Dentre as mais clássicas, que são lá o bypass gástrico, o sleeve, o duodenal switch, banda gástrica, que hoje em dia a gente não faz mais praticamente. Mas a gente está falando de cirurgias que são anatomicamente muito diferentes. Então, dependendo do hábito alimentar do paciente, ele consegue sim se adaptar a uma forma de alimentação que ele vai reganhar peso. Então, até mesmo a técnica que muitas vezes nós decidimos por fazer no sexo feminino ou no masculino é diferente. Porque justamente o perfil de alimentação do homem e da mulher é diferente. Então, tem técnicas que a gente evita muito indicar, por exemplo, para mulheres, porque sabe que o resultado a longo prazo vai acabar sendo ruim e a chance do reganho do peso é maior.
Ah, que interessante. Então tem todo um estudo também, Tem. de acordo com o hábito Claro. desse paciente, para saber qual que Exatamente. é o tipo de cirurgia Exatamente. ideal. E na gravidez, após, existe algum risco maior na gravidez de uma pessoa pós-cirurgia bariátrica? Por ter feito a Por cirurgia ter feito bariátrica? cirurgia? Não. Não. Nem com relação O às risco às maior é em vitaminas. relação ao segmento. Aí Ah, sim, a o alimentação, estado o nutricional. acompanhamento nutricional é mais Sim. importante, a reposição vitamínica é mais importante, isso sim. Uhum. Mas pela cirurgia em si não impede, Não impede em nada. nada. Não. E é O que a importante gente espere. recomenda é que tenha um tempo Isso é de importante. recuperação. Então a Isso é gente importante. recomenda no mínimo 1 ano e meio. Para que o paciente pense em engravidar. Assim como falando em cirurgias plásticas, por exemplo, Sim, falando em exatamente. cirurgia de mama, cirurgia Mas de... se acontecer, às vezes não acontece Sim. sem esperar. E acontece, tá? Acontece, já Acontece, tivemos né? que Por exemplo, acontece. um dos exames pré-operatórios obrigatórios é fazer beta-HCG. Sim. Mas a gente sabe que existe um tempo, existe Sim. um intervalo. Nós já tivemos no grupo pacientes que com 1 mês de cirurgia está grávida. Exatamente. Então a gente até recomenda, né? A prevenção com mais de um método, né? Geralmente o anticoncepcional, por exemplo, a gente sugere que seja injetável ou até mesmo através de um DIU, de um Mirena, para que você tenha a garantia de que você não tem dificuldade de absorção, esquecimento e assim vai. E além, porque eu imagino que além dos riscos, deve ser muito frustrante, né? Com A pessoa tá com toda aquela expectativa e daí tem que... E ela vai somar, né, Vai. duas coisas, né? A recuperação da cirurgia bariátrica Mais que não uma é gestação. simples e a gestação. Nossa, E é um risco muito grande para o bebê, né? Também. Aqui a gente tem que ter um cuidado muito maior, redobrado, e a gente percebe que mesmo em pacientes que estão nutridas, quando acabam engravidando, a gente acaba tendo, às vezes, algum risco de restrição de crescimento intrauterino, isso no pós-operatório imediato, né? Aquele paciente que 1, 2 meses de cirurgia acaba engravidando. E é bem importante a gente falar isso para as mulheres, né, no consultório, até porque uma das causas da infertilidade é a obesidade. Né? Então, mulheres, eu tenho dificuldade para engravidar, estou tentando há Já nem anos, se não vou preocupava. engravidar. Aham. Impossível, né? E não, quando a gente tem uma perda de peso, tem uma melhora de todos os parâmetros ali de resistência à insulina, às vezes síndrome de ovário policístico, as mulheres ficam muito férteis. E aí a chance de engravidar é muito grande. Hoje até se recomenda antes, né? Colocar DIU e tudo mais para não Pra ter um evitar risco ali. esse problema. aconteça. Exatamente. Ó, meu filho está acima do peso e já buscamos diferentes abordagens, só que ela não diz quantos anos tem o filho. Como academia, acompanhamento nutricional, endocrinológico, porém com resultados limitados. Atualmente ele está com peso acima de 100 quilos. Seria possível considerar a cirurgia bariátrica como uma opção? Acho que aqui falta a idade, né, dele. Falta a altura. A altura, né, É. também. Porque Mas- é como o Dr. André falou, os critérios são rígidos pensando em liberação de cirurgia, tá? Vamos falar da parte legal. Então, no Brasil, o que a gente tem? Cirurgia bariátrica autorizada com IMC acima de 35. Para isso, eu preciso da altura. IMC ainda é o índice usado para você poder indicar bariátrica. Tem estudos até recentes que já estão desconsiderando o IMC como a principal Exato. indicação, porque se sabe que não é isso. Nós temos pacientes extremamente doentes com IMC de 30 e pacientes teoricamente extremamente sadios com IMC de 40. Quem que você vai decidir operar? Então o IMC ainda é o norte. A gente tem que ter o IMC. Então para um paciente desse, pode ser que 100 quilos, mas o cara tem 1,90 m. Não é indicação de cirurgia bariátrica possivelmente. Mas se ele tiver 1,60 m, ele provavelmente é um obeso mórbido e vai ter sim indicação de operar. Uma Mas se vez- chama atenção, né? Por exemplo. Idade, você comentou, só complementando, o que a gente tem como regra? Acima de 16 anos, hoje em dia, e 70 anos seria um norte para pacientes com mais idade. Mas hoje em dia isso também caiu por terra. Temos pacientes adolescentes com 12, com 14, que já foram submetidos à cirurgia bariátrica, com todas as avaliações, pediatra, endocrinologista, e temos pacientes acima de 70 que são candidatos à cirurgia bariátrica. E podem ter benefício a isso. Até por quê? Porque a gente tem uma expectativa de vida muito maior hoje em dia. Média de 80 anos. Então, por que eu vou deixar um paciente com 70 obeso mórbido se eu tenho uma cirurgia segura que eu consigo ganhar sobrevida e qualidade de vida, principalmente, né? Mas com menos de 16 também? Também Possível? existe, É? também possível. E você, Olha, nesses interessante. idosos, Mas você aí, consegue claro, reduzir a comorbidade, né? isso exige cada vez mais avaliações. Então, eu tenho que ter 2, 3 pediatras que concordem, comprovar alguma síndrome, às vezes até metabólica, até genética de obesidade. E aí sim eu vou ter como opção cirurgia bariátrica. Uma vez eu escutei de uma moça que na época eu fiquei bem chocada, assim,
Ela me falou, eu tô engordando para chegar no peso para poder fazer a cirurgia, porque o médico falou, isso acontece? Existe isso? por conta dessa regra que a gente comentou. Exatamente. Então ela possivelmente, vou dar um exemplo aqui, ela tem um MC de 33, uma paciente que tem uma falência de tratamento clínico longa, de 5, 10 anos tentando perder peso, mas ela não chega no 35. Vamos entender o seguinte, tá falando do ponto de vista legal, tá? Sim. Para chegar lá no convênio e pedir a liberação, para chegar no SUS e pedir a liberação de cirurgia. Porém, se ela disser assim, não, eu acredito que tem os critérios, passou por avaliação médica e tem sim indicação de fazer cirurgia bariátrica. Por exemplo, fora do Brasil a gente faz cirurgia bariátrica com IMC abaixo de 35. Ela poderia sim ser submetida a uma cirurgia. Mas como aqui ela não consegue a liberação, ela vem com essa ideia. Pô, se eu ganhar 5 quilos, eu vou entrar no 35 e consigo ter a minha cirurgia liberada pelo SUS ou pelo convênio. Eles fazem isso. No consultório, Marília, chegam pessoas, às vezes sem essa, que você acredita que com uma mudança alimentar seja o suficiente, mas a pessoa ainda quer optar pela cirurgia? Sim, com certeza, né? A gente sempre considera ali um tempo, pelo menos de 2 anos de insucesso clínico, e a gente avalia também, junto com o endocrinologista normalmente, quais tratamentos foram feitos. Existem pacientes que não têm a necessidade ainda, a indicação total de uma cirurgia bariátrica. Então a gente trabalha também desmistificando, mostrando ali os prós, os contras, né, da cirurgia, e também mostrando que há uma necessidade de mudança. Eu sempre falo assim, se você mudar tudo e não conseguir, a gente aí sim pensa em uma cirurgia, né? Mas também existem pacientes que chegam com total já tempos de tentativas de insucesso, que não tem por que a gente perder mais tempo, a gente demorar mais tempo para enviar para um cirurgião ou para realizar a cirurgia. Existem pacientes que chegam cansados, eles realmente fizeram acompanhamento, eles realmente têm prontuários, laudos, mostram pra gente, e não tem por que a gente ficar esperando. O que eu gosto de deixar bem claro disso é que não é nem tempo de tratamento, é que toda vez que você está pensando no paciente doente por obesidade, cada tempo que você prolongar isso, você está agravando a saúde dele. Então eu tenho muito paciente no consultório que chega, por exemplo, hoje em dia, 5 anos atrás consultou comigo, já era obeso mórbido, teve indicação, não quis, fez um monte de tratamento irregular, volta no consultório com a mesma obesidade. Geralmente esse paciente está muito mais doente do que estava 5 anos atrás. Então, por isso que até legalmente, antigamente era exigido 5 anos de tratamento clínico. Isso, recentemente, foi mudado para 2 anos. Por quê? Porque se você mantiver a pessoa 5 anos com obesidade, mesmo que você esteja tentando fazer de tudo, você agravou a saúde dele. Ele geralmente volta diabético, volta com uma hipertensão mais grave, volta com placa de carótida, volta com risco muito maior, até para fazer o procedimento que ele poderia ter feito antes. Então, por isso que hoje em dia, se você pega um paciente que já fez o tratamento clínico, que ele está com 2 anos, e você disser assim, não, eu acho que você tem que tentar dieta de novo, você está errado. Porque você está agravando a saúde do paciente. E normalmente, às vezes, a pessoa já vem de um histórico, né? De várias dietas. Não são novidades. Já fez academia, já fez tudo, já não consegue. E não consegue, né? A consegue cirurgia manter, né? E a cirurgia bariátrica está comprovado que é a melhor forma, né? Esses pacientes principalmente conseguiram que ela que consegue dar esse tratamento sustentado de perda de peso. E hoje em dia a gente extrapola mais, que quanto mais precoce e estão cada vez mais diminuindo essa parte do IMC, vamos pegar esses pacientes de 30 e 35, tem um conceito lá da Sociedade Americana de Bariátrica, do IFSO, né, mundial, que já está mais do que comprovado, que pacientes que têm IMC já entre 30 e 35, mas ele não consegue perder peso, ficar abaixo de 30, ou não tem a necessidade de ganhar peso para ir a mais do que 35. Já está comprovado que a cirurgia bariátrica é extremamente efetiva e saudável para esse paciente, para curar não só a obesidade, como outras comorbidades que estão associadas, por exemplo, ao diabetes. E falando em expectativa de vida, paciente obeso, paciente com MC normal, a expectativa de vida é 10 a 15 anos menor. Se você continuar com a obesidade. Então a gente está falando de um número bem expressivo. E por isso que a recomendação mudou em relação a você deixar ele com obesidade tentando uma série de tratamentos clínicos por muito tempo. Você tem sim que partir para um procedimento mais invasivo, que teoricamente todo mundo acha, pô, mas por que bariátrica? Porque você está realmente ganhando sobrevida.
E a tecnologia Tá também, ganhando né? saúde, né? Que Você vai- ganha saúde. Longevidade. Você ganha Saúde saúde. e, consequentemente, sobrevida, exatamente. Ó, Marília, acho que essa pergunta é para você aqui, ó. Após passar pela cirurgia bariátrica, enfrentei alguns desafios em me adaptar ao novo estilo de vida. Acho que é aquilo que a gente estava conversando antes. Além de questões relacionadas à digestão, também enfrentei dificuldades emocionais em relação às mudanças visuais. Como lidar com essas questões? Porque a gente não falou nisso também, né? Exatamente. Após o emagrecimento, Até o reconhecimento corporal, né? A gente porque trabalha... é muito rápido. É muito né? rápido e as pessoas não conseguem enxergar essa mudança, né? Eu recebo muita mensagem de paciente falando: nossa, eu não emagreci, será que realmente foi feita a cirurgia bariátrica? Eu até penso, será mesmo que você está me perguntando isso, né? Porque tem ali, que isso, incrível, né? né? Não, a pessoa não se reconhece. E aí a gente trabalha junto com a psicologia com algumas técnicas, né? De reconhecimento de mudança corporal. Então é bem importante estar sempre ajustando as roupas àquele corpo, ajustando ao novo estilo. A gente trabalha com algumas técnicas até com barbantes, onde a pessoa vai verificar se está tendo a distorção, ou se consegue identificar realmente. Pedimos para que ela se olhe muito no espelho, para que ela reconheça essa mudança. Isso é muito importante. E não só na parte da relação com o corpo, mas a relação com a comida também muda com essa parte visual, como eu comentei antes com vocês, né? Da questão da gente trabalhar até o utensílio, até a porção, para que esse paciente vá tendo uma nova visão dessa alimentação, uma nova relação. E são pacientes que vêm de muitos traumas, de muitas frustrações relacionadas, né? De situações com comida, com o corpo, maltratadas, mal Cobranças resolvidas, da família, cobranças né? absurdas. A gente percebe isso, há uma cobrança de toda a sociedade, né? Há inclusive um preconceito ainda, né, na sociedade de que a cirurgia bariátrica ela é um caminho mais fácil. E não é. É um caminho extremamente desafiador. mais fácil, né? Não, só é gordo quem quer, Exatamente. né? Tem muito isso também, né? E a gente percebe muito que o apoio familiar, o ambiente de convívio é muito importante para isso. Então a psicologia tem um papel fundamental junto com a nutrição para resolver essa questão da relação com o corpo e com a comida. E também com o que fica, né? Com o que Porque fica, muitas pessoas precisam de uma cirurgia plástica Sim, após, né? e que né, tem essa parte, o que eu acho mais legal, assim, quando o paciente vem, realmente ele nota que tá perdendo peso e se vê a mudança de vida dele, assim, né, ficar feliz com, né, começa a diminuir o número da roupa, começa a voltar à atividade, e daí sim ele consegue sustentar aquilo. Eu acho que a coisa mais gratificante que a cirurgia bariátrica te dá, assim, que eu vejo no consultório, esse paciente realmente que mudou a vida e depois de 2 anos emagreceu, perdeu peso, realmente muda a vida, eles mandam fotos pra gente, vem no consultório, eles fazem questão de acompanhar, vir, dizer, doutor, tô perdendo peso e tal. Então essa parte que a bariátrica proporciona é muito legal. Eu acho que eu recebi uma frase de uma paciente que eu fiquei extremamente emocionada, né? Ela me falou que hoje ela era uma paciente com remissão de 2 doenças, né? E aí você fala, nossa, 2 doenças nisso, crônicas. né? E aí era a obesidade e ela estava num processo de lúpus, mas controlado. Então, olha que interessante ela entender que era uma doença a obesidade, que hoje ela tem uma qualidade de vida, que hoje ela está num processo de remissão. É possível viver com qualidade de vida. Se a gente tem a solução, por que não fazer? Hoje os métodos são muito seguros, as técnicas, a recuperação é muito rápida, a gente tem toda uma equipe especializada para saber cuidar, lidar. Não é uma coisa que você vai fazer de forma irresponsável, que é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Mas, algumas pessoas comentaram sobre a qualidade de vida pós-bariátrica, que melhorou a qualidade de vida, mas que trouxe algumas complicações como anemia, fadiga, devido à dieta restritiva. Tem como evitar isso hoje em dia? Sim, por isso que tem que porque manter... mudou muito, isso, né? Eu acho que não é só a dieta né? restritiva, porque a gente até comentou antes, né? Poxa, tem alguns pacientes que vão perder cabelo, né? Anemia, por exemplo, é por isso que precisa manter o acompanhamento, né? Sempre voltar com o teu cirurgião, com o nutricionista, a gente sempre vai dar uma olhadinha, sempre vai pedir exames, ver como é que tá, né, o hemograma, ver se tá com anemia ou não, precisa repor ferro, não precisa, sempre vai precisar repor as vitaminas, a gente vai ter que aumentar um pouquinho isso, repor vitamina B12, vitamina D, o zinco, tudo que tá também relacionado com a imunidade, então, por isso que esse acompanhamento é importante no pós-operatório. Eu acho que não é só a dieta restritiva que vai causar fadiga, a gente, né, tem que ver um todo, né, e tudo isso tem tratamento de acompanhamento facilmente manejável, acredito. Olha, quantas dúvidas aqui, né? Então vou tirar mais uma aqui com a doutora Marília. Embora a cirurgia bariátrica tenha me ajudado a perder peso, percebo que desenvolvi uma relação problemática com a comida.
resultando em compulsão alimentar, mesmo com o estômago reduzido. Preciso de orientação profissional para lidar com essa situação? Qual seria a abordagem mais indicada no meu caso? Com certeza, né? E procurar o mais breve A minha possível. amiga, né? Da paçoquinha, não é esse caso? Exatamente. Porque como até o André mencionou antes, né? Que sobre a paçoquinha, um alimento muito fácil de você consumir. Os pacientes, eles podem desenvolver num pós-operatório mais tardio voltarem a ter os hábitos anteriores, na verdade, né? Um hábito é muito difícil de você mudar. Você sempre tem aquele hábito anterior. E aí a gente percebe que eles podem começar a beliscar ou utilizar até mesmo bebidas com alto teor de caloria, açucaradas, né? Então até os cafés, as pessoas não têm muitas vezes a noção da quantidade calórica que tem um café cheio de misturas, né? A própria bebida alcoólica. Enfim, essa relação com a comida tem que ser tratada por meio de uma nutrição comportamental. Uma nutrição que vá, sim, te orientar essa parte alimentar de qualidade, de quantidade, mas que também use técnicas comportamentais, que ensine o paciente a ter uma nova relação com a comida. E a psicologia, nesse caso, ela é imprescindível. Tanto que eu já atendi vários pacientes em parceria com psicólogas, até em mesma sessão, porque nós tínhamos que tratar alguns vícios ou algumas relações diferentes nesse paciente. Muito bacana. Nossa, gente, tantas dúvidas, né? Por exemplo, se uma pessoa hoje que tá nos ouvindo, ela consegue procurar o Eco Medical Center e pedir um primeiro passo para uma cirurgia bariátrica diretamente na recepção para uma... Claro, com certeza, né? Eu acho que vai procurar Sim, a equipe é treinada para isso, para já direcionar, né? Já até entender o que o paciente já acompanha, ou se é um primeiro contato, aonde que ele seria melhor encaixado para ter a primeira avaliação. E qual seria a principal dica que vocês dariam para quem está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica? Vou deixar para os três essa pergunta. Aquela perguntinha de vez. Qual que é a principal dica? Eu acho que a principal dica é o diagnóstico, né? Entender se realmente tem uma indicação. Procurar um bom profissional. Exatamente. E eu acho que tem que, da parte psicológica, eu acho que a cabeça, assim, né? Tipo, preciso mudar. Né? Exatamente. Eu preciso mudar. Tem que partir, né? Tem que partir de dentro dele. Da pessoa. Não adianta a família, o marido. Porque assim, é uma coisa difícil. Né? Tem todo o trabalho pré-operatório, exames, tem que fazer toda a parte de dieta já antes da cirurgia. Aí esse é o primeiro passo. Aí vai pra cirurgia, tem a parte do mês, o primeiro pós-operatório, depois tem todo o acompanhamento pro resto da vida. Então, eu acho que tem que ter uma força interior assim, né? É uma decisão. Isso, vou mudar, né? E aí, procura gente que com certeza e entender que obesidade é sim uma doença, né? Que não é estético, né? Ninguém faz hoje em dia cirurgia bariátrica por estética, para perder peso. Então, o foco é exatamente outro. É pensar em comorbidade, é onde a obesidade vai te levar se você não tratá-la a longo prazo, né? E ninguém vai sair sem nenhuma consequência de obesidade ao longo da vida. Então, tem que tratar isso o mais cedo possível. Se isso vai ser de forma cirúrgica, é um detalhe, como a gente falou, tem um monte de critério, um monte de avaliação. Mas, o paciente que tem sobrepeso também vai sofrer da obesidade, o paciente que tem obesidade grau 1 também vai sofrer com obesidade a longo prazo. Então, é isso. E para cada um desses grupos, existem linhas de tratamento diferentes. Então, independente de você ser um paciente que vai ser candidato a bariátrica ou não, você precisa sim se entender como um paciente que está sofrendo de obesidade e que precisa de segmento médico e precisa de avaliação. E aí, dentro da equipe médica, vai se direcionar o que é indicado para esse paciente. Olha, gente, eu adorei essa nossa conversa e eu tenho certeza que dessa nossa conversa vão surgir muitas perguntas e dúvidas. Já quero deixar o convite para uma parte 2 aqui dessa conversa. E olha, se você gostou, comenta aqui. Se tem alguma dúvida, pode comentar que eu vou perguntar para o Dr. Luiz, para o Dr. André, para a doutora Marília. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima e a gente se vê aqui no podcast do Clube da Liz.